Boa tarde. Vamos passar de imediato à apresentação do livro do Marcos Pérez, O Evangelho segundo Hitler. Gostaria de chamar ao palco o autor, Marcos Pérez, que tem de regressar ao palco, e o responsável pela apresentação, Manuel Jorge Marmelo. Estejam à vontade, podem aplaudir. Após a apresentação do livro, o Marcos estará disponível para uma sessão de autógrafos. Aconselho vivamente a leitura. Sou suspeito, mas aconselho vivamente a leitura. Obrigado. Bom, está-me a ser dito que já posso começar. Antes de mais nada, boa tarde, e queria começar por fazer aquilo que não fiz ontem devidamente, porque no ritmo de conversa em que nós estávamos, eu não cheguei a agradecer o convite do Festival Literário da Madeira para aqui regressar este ano, depois já que ter estado o ano passado, e obviamente na minha terra ensinam-nos que a gratidão é um valor a considerar, e portanto o meu obrigado para a organização do festival e sobretudo na pessoa do Vítor Sousa. Devo dizer antes de mais que estou hoje estou com muita inveja do Marcos, por duas coisas. Primeiro porque normalmente eu estou daquele lado e está outra pessoa a falar pelo meu livro e eu depois só tenho que dizer espero que gostem e tal, não tenho que falar muito sobre o livro. E segundo porque o Marcos conseguiu, ele agora tem 30 anos, e o Marcos conseguiu com 20 e tal anos escrever uma obra literária de grande fôlego e sobretudo muito culta e muito instigadora para todos aqueles que gostam de ler livros que os façam pensar e que façam refletir sobre coisas que normalmente não nos passam pela cabeça no meio do ramo-rão do nosso cotidiano. Passando à apresentação do livro, antes de mais nada a apresentação do autor, que também já foi feita há pouco. O Marcos tem 30 anos, é jurista do Paraná, no Brasil, e este é o livro de estreia dele, que é ainda mais notável. Alguém que consegue com 20 e tal anos escrever um livro de estreia com este fôlego. O livro começa por ter um título altamente provocador, o Evangelho segundo Hitler. Obviamente que quando o Vítor me desafiou a apresentar este livro, explicou-me que o convite tinha a ver com o facto de ter encontrado algumas semelhanças entre este livro e um livro que eu lancei há quase 4 anos atrás, chamado Uma Mentira Mil Vezes Repetida, e que também mete lá pelo meio o fantasma do nazismo e também o fantasma do Borges. Portanto, eu imediatamente aceitei o convite, mesmo sem conhecer a obra do Marcos, sem nunca ter lido nada sobre o Marcos. O simples facto de ter achado que isto podia ter alguma coisa a ver com preocupações que também são minhas e com inquietações que eu também partilho, fez-me aceitar imediatamente o convite, apesar de agora estar nesta situação de inveja por preferir normalmente estar daquele lado. É muito mais descansado. Então este Evangelho segundo Hitler, tal como eu disse há pouco, é uma diversão culta com um enredo sofisticado e inteligente, na esteira, e isto é também algo que o Marcos de algum modo desmonta e remonta e reformula na esteira, por exemplo, do célebre Código de Da Vinci. De algum modo este livro é uma ironia
ao esquema, ao esquema de criação de best-sellers a partir de jogos mais ou menos florais com tradições e mitos e coisas obscuras que normalmente criam, de facto, criam buracos, criam ocos, onde a literatura, de facto, pode entrar e criar coisas a partir desses buracos. Mas o que para mim foi irresistível neste livro foi juntar essa tradição ocultista, digamos assim, com a literatura, com o irresistível apelo do Jorge Luís Borges, do Jorge Luís Borges, do Borges, como diz o Marcos, que é muito engraçado a maneira como o Marcos diz os R's. Tem vergonha de sotaque. Não, mas não tem como. Não, o sotaque não é para ter vergonha. O sotaque do Porto também toda a gente brinca com o sotaque do Porto, mas não é algo do qual devamos ter vergonha, mas sim orgulho, porque é uma marca das nossas raízes, antes de mais nada. E então esta mistura de misticismo, mistério e literatura, para mim, foram de algum modo irresistível. E tanto é uma mistura com bons resultados que este livro foi um sucesso assinalável no Brasil e conseguiu e alcançou os prémios Sesc e o Prémio São Paulo, por muito que a nós não nos digam grande coisa, não acompanhamos a realidade literária do Brasil. Eu, por acaso, acompanho já há alguns anos e sei que são prémios de facto importantes e que foram atribuídos antes a livros que a mim me agradaram muito. E até por isso também gostava de felicitar a editora A Nova Delphi por ter, longe dos grandes centros, ou do grande centro, na verdade só temos um em Lisboa, do grande centro literário português, ter conseguido, e dos grandes grupos de edição em Portugal, ter conseguido ir buscar este livro ao Brasil mais rapidamente do que as Leias e do que as Porto Editoras. O livro é narrado pelo suposto e involuntário responsável pelo Holocausto, de algum modo, e pela caça ao judeu prometido que os nazis teriam empreendido, imitando o gesto de Herodes. O Marcos, há pouco, na intervenção que fez, já de algum modo explicou isto. O Marcos estudou aquilo que nós hoje chamamos uma seita, mas que à época não era uma seita, era apenas uma corrente alternativa da religião que nós hoje conhecemos como católica, e que acreditavam que o bem só existe porque existe o mal e vice-versa. E então este narrador, que curiosamente também se chama Jorge Luís Borges, por uma série de coincidências, tem o mesmo nome do grande escritor argentino. E este Jorge Luís Borges, que não é o verdadeiro, mas o outro, como o próprio Borges de algum modo sugeriu na própria obra, e o Marcos há pouco também já explicou do enorme carinho que tem pela obra do Borges. A obra do Borges abre caminho à existência deste outro Jorge Luís Borges, e o livro é narrado por esse outro Jorge Luís Borges, por um cidadão argentino também nascido em Buenos Aires, que por uma série de coincidências também se vai chamar Jorge Luís Borges, e que é na verdade a ruína do Jorge Luís Borges. Para pegar no assunto da mesa anterior, o Jorge Luís Borges é o grande escritor universal que todos conhecemos, e este é o escritor falhado que nunca conseguiu ser reconhecido. E o reconhecimento que ele tem é quando na verdade se faz passar pelo Jorge Luís Borges para conquistar uma mulher, e juntam uma série de textos dele e outros do Jorge Luís Borges verdadeiro, e o texto que chama a atenção não é à mulher a quem ele queria atingir, mas ao namorado da mulher
a quem ele queria atingir, mais um fracasso na carreira deste Borges. Esse texto chama a atenção desse namorado que era um alemão, um seguidor da seita dos Zofitas, da tal seita segundo a qual o bem não existe se o mal também não existir como comparação. E o Borges por causa dessa falsificação, este outro Borges é raptado, levado para a Alemanha e de algum modo, por causa de um conto do Jorge Luís Borges que falava desta seita, é transformado numa espécie não direi de teórico do nazismo, mas de ajudante da teoria do nazismo e sobretudo das ligações que o nazismo tem a essas religiões ou seitas mais ou menos obscuras. E portanto este jogo de espelhos acaba por eu perdi-me aqui um pouco nos apontamentos. O tal conto chama-se o tal conto do Borges que dá origem a esta confusão, chama-se Três Versões de Judas, portanto esse conto do Borges de facto imagina que o Judas Iscariote, aquele que supostamente traz Jesus e o entrega aos romanos, não é o mal da história, é na verdade aquele cuja ação permite que Jesus se transforme naquilo que nós conhecemos hoje, no mito. O Judas Iscariote, na verdade, é o autor do mito, do fundador do cristianismo. E portanto, este Judas mau e ao mesmo tempo bom vai servir por causa dessa falsificação e do posterior rapto, vai servir de inspiração também a alguns alemães seguidor da seita dos Zofitas. Portanto, acaba por se tornar num inspirador involuntário do nazismo. E há então este jogo entre o bem e o mal como duas faces da mesma moeda que dá substância a um enredo de que Borges, o verdadeiro e o falso, neste caso, acabam por ser inspiradores. Esta teoria que o Marcos vai explicando ao longo do livro, vai misturando uma série de referências, não só do Borges, não só as referências canónicas e não canónicas da religião, vai misturando com outras referências, com Humberto Eco e com o Trevor Ravenscroft, que também exploraram esta dimensão dúplice do Judas e do mal enquanto face do bem. É depois cruzada com uma série de referências ao catolicismo radical, às sociedades secretas, à literatura heresiarca, ao neotemplarismo, ao ocultismo e ao gnosticismo, que estão de algum modo todos na origem ou um pouco na origem de uma facção, pelo menos nazi, mais ligada ao misticismo e à filosofia ocultista. E não falta sequer aqui, criando aqui uma ligação direta aos leitores portugueses, não falta sequer uma ligação ao terceiro segredo de Fátima, à revelação da irmã Lúcia. O livro é de tal maneira vasto nas referências que tem que não falta sequer essa ligação. E então o plágio do conto do verdadeiro Borges acaba por fazer com que o falso seja raptado, levado para a Alemanha e transformado numa espécie de profeta do nazismo. Eu já disse isto, estou-me a repetir, como disse, perdi-me aqui um pouco nos apontamentos. E chega ao ponto de, por causa disto, conhecer o Adolf Hitler, mais tarde tenta matá-lo, e portanto vão percebendo como
como toda esta trama é absolutamente delirante e cativante para quem gosta de história, para quem gosta de história da religião e também para quem gosta de literatura, porque a sombra do Borges está sempre aqui presente. Uma das coisas que eu mais gostei, não gostar aqui se calhar é uma expressão demasiado forte, mas que a mim mais me instigou, é uma passagem do livro em que o Marcos de algum modo tenta justificar o Holocausto, salvo seja, mas tenta explicar que o Holocausto tenha acontecido durante a guerra e não depois de os alemães terem já conquistado tudo aquilo que queriam conquistar. É esta ligação que existe à religião, a teoria desenvolvida pelo falso Borges, no fundo para tentar sobreviver na Alemanha depois de ter sido raptado, indica, ele cria um logo segundo o qual o novo Jesus já para aparecer naquele momento. Já havia o mal e portanto teria que estar para aparecer o bem. O mal aqui personificado pelo nazismo, obviamente, e o bem estaria para aparecer naquele momento. E onde é que o bem poderia aparecer se não entre o povo eleito, entre os judeus? E então o Holocausto é transformado, por causa dessa influência do falso Borges, numa espécie de caça ao judeu eleito. Essa foi uma das coisas que mais me instigou no livro e mais uma vez aqui, precisamente por esta confusão e fusão de realidade, de ficção, de misticismo, foi de algum modo perceber que aquilo que nós vemos como normalmente como uma crueldade que foi levada a cabo pelos alemães durante um período da sua história, uma crueldade quase gratuita, ser transformada aqui em algo quase bíblico, digamos assim. E eu terminaria esta interpretação, obviamente não vou contar como é que tudo isto acaba, terminaria esta impressão e passando esta apresentação e passando a palavra ao Marcos, perguntando-lhe se ele em nenhum momento teve receio de que tudo isto fosse mal interpretado por quem lesse o livro. Bom, boa tarde novamente a todos. Novamente, meu muito obrigado à Nova Delphi, ao Vitor pela oportunidade de estar aqui. Agradeço muito as palavras do Marmelo, todas elogiosas, eu fico lisonjeado mesmo, de fato. Eu tive receio, sim. O Evangelho, quando ele foi escrito para ser uma brincadeira. Ele não é o meu primeiro romance. Eu escrevo desde muito cedo, desde adolescente, eu escrevo um pouco para me entender, um pouco para tentar compreender os fantasmas que estão na minha cabeça. Assim, obviamente é uma brincadeira, mas são coisas que eu quero dizer, mas não digo numa mesa de bar, não digo para amigos, eu gosto de colocar no papel. E o Evangelho foi mais um desses momentos que eu queria colocar alguma coisa no papel. Nesse exato momento, eu tinha isso em mente. Era o conto Três Versões de Judas tinha me influenciado de uma maneira muito grande. Era um conto muito... são poucas laudas, é um conto muito curto, em que ele coloca versões diferentes da versão que a gente conhece do Judas, o Judas bíblico, o Judas histórico. Então, essas versões, eu achei aquilo muito pesado, apesar de pequeno. Era uma época em que todo mundo se dizia do Dan Brown, todo mundo lia, comprava-se muito as histórias do Dan Brown, sem perceber muito. E eu já também tinha influência do Humberto Eco, influência não, mas eu gostava muito do Humberto Eco enquanto escritor. Ele tinha a teoria, eu tenho um livro dele que eu acho fantástico, se chama Pêndulo de Foucault. Ele também tem livros teóricos sobre isso. Mas no Pêndulo de Foucault ele coloca todas essas teorias em uma ficção.
E na ficção ele para explicar que as teorias conspiratórias elas são todas, assim, elas são sedutoras pelas falsidades que elas apresentam, mas todos gostam todos são comprados muito facilmente por esse canto de sereia das teorias conspiratórias. Ele para exemplificar isso, ele não teoriza, ele cria uma teoria conspiratória e ali ele coloca tudo que ele pode imaginar. Ele coloca os jesuítas, coloca a maçonaria, coloca todos os temas polêmicos que poderiam gerar teorias conspiratórias. E no final ele passa a seguinte mensagem para o leitor: eu quero que vocês olhem com olhos atentos, com olhos críticos. Eu não estou vendendo nenhuma teoria conspiratória. Eu quero que vocês compreendam muito bem o que eu coloquei. Os fatos todos se conectam, mas eu não quero que vocês comprem. Não é verdade isso. Então, parece, não quero ser presunçoso, mas assim, o meu modelo de escrita era este. É exatamente o vetor oposto do Dan Brown. O Dan Brown ele vende uma teoria, ele coloca uma linguagem muito acessível e no final ele vende essa teoria e esse é o motivo dele fazer sucesso. Então eu queria colocar alguma coisa que não deixa de ser absurda, ligar o grande escritor argentino a um fato tão cruel como o nazismo. Mas eu liguei os fatos, eu fui conectando os fatos, são pontes muito frágeis, são castelos de areia que são erguidos e no final eu quero que a mensagem que eu passo é: olhem com olhos críticos. Isso, apesar de tudo estar conectado, não é verdade. Então, esse foi meu modelo, mas apesar disso, eu tinha muito receio. O Brasil é um país extremamente católico, politicamente correto, então você escreveu o Evangelho segundo Hitler. Eu nunca tinha escrito nada para mostrar, eu sempre fui muito tímido em relação a isso. Os meus escritos foram todos engavetados. Esse livro eu mandei por um prêmio de inéditos, então eu mandei você manda com um pseudônimo, né? Então, eu mandei com um pseudônimo, depois eles revelaram esse pseudônimo, revelaram a minha identidade, eu não podia fugir. De repente, de um dia para o outro, estava no epicentro de todas as coisas. Assim. Era jornais entrevistando: mas por que Evangelho? Por que Hitler? Você tem alguma relação com... Isso, assim, e o livro ia ser publicado, ainda tinha alguns meses para publicação, mas eles tinham divulgado o nome. Então, muitas pessoas me perguntaram: você tem relação com o nazismo? Você tem alguma coisa, uma simpatia? Não, é um exercício de ficção. É uma brincadeira e não deixou de ser uma homenagem. Até explicar, até tudo isso foi um pouco complicado. Eu cansei de ver meu livro... Eu imagino que aqui em Portugal não vai acontecer isso. A capa ela retrata, tem o Borges, é um Borges estilizado, muito bonito, e puxado, assim, como Hitler. Mas no Brasil eu vi minha capa muitas vezes na área de não ficção, como se eu estivesse escrevendo um relato de um evangelho de Hitler. E o que é pior, eu vi meu livro eu tirei até uma foto de tão engraçado que eu achei, de tão curioso, eu já vi meu livro na sessão de espiritismo. Como se eu tivesse psicografado Hitler. Assim, eu achei muito curioso isso. Mas, enfim, eu tive alguns problemas muito pontuais, mas tive alguns problemas no começo. Na livraria que eu ia fazer o lançamento do livro, tinha um cartaz do livro e um senhor que era alemão foi lá e disse que a livraria era nazista. Ou quando tinha alguma matéria em relação ao livro que não estava em um portal ligado à literatura, estava em um portal de informações. Às vezes eu vi mensagens de pessoas orando, falando: eu vou orar para você, você vai melhorar, eu tenho certeza que você... E eu tive um fato curioso: quando eu mandei o livro, eu mandei com um pseudônimo. Você manda o livro lacrado, com um pseudônimo e com um envelope lacrado com o seu nome. Então o nome só vai ser revelado a partir do momento que o livro vence o concurso. Então, na época eu achava realmente que não ia ganhar, isso não é uma brincadeira. E depois eu descobri que normalmente as pessoas, os concorrentes, eles mandam com pseudônimos inteligentes para tentar, com isso, também convencer os jurados. Então são pseudônimos assim, ligados a personagens de Shakespeare, coisas assim, para tentar convencer os jurados. Eu não tinha ideia disso e eu achava que não ia ganhar. Eu mandei o meu pseudônimo. Num dia anterior eu tinha assistido o filme Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice, que tem um vampiro lá, que é o vampiro Lestat, que é um vampiro que, salvo engano, interpretado pelo Brad Pitt. Eu acho que eu me achava muito parecido com o Brad Pitt. E coloquei, o meu pseudônimo não foi só Lestat, era uma junção de duas palavras. Eu morei na infância em Astorga, uma cidade... Eu nasci em Maringá e moro em Maringá, que é uma cidade de mais ou menos uns 300, 400 mil habitantes. E morei numa cidade muito pequena na minha infância, que é Astorga. Astorga, meu sotaque. Enfim, eu sou muito ligado ainda a essa cidade, e eu fiz a junção do Lestat
com o Ast, que é o princípio de Astorga. O meu apelido que eu mandei foi Lestácio. Foi uma piada ridícula, assim, não tinha sentido mandar isso. Mas eu mandei isso, e quando foi revelado... Peço perdão. Quando foi revelado que meu pseudônimo era esse, no dia seguinte o jornal da minha cidade foi fazer uma entrevista comigo. Eles fizeram uma série de perguntas, eram perguntas todas elementares, porque ninguém tinha lido a obra, ninguém me conhecia. Então as perguntas eram todas assim: por que Evangelho? Por que Hitler? Por que isso? Por que Lestat? E eu fiz daí eu falei, não, eu fui sincero. Falei, é a junção do vampiro com a cidade. E no dia seguinte, a capa do jornal era uma foto minha enorme. E como se não bastasse, lá no Brasil a gente tem o Vampiro de Curitiba, que é um escritor famoso, Dalton Trevisan. Daí eu ainda fiz a piada, para completar esse apelido ruim, eu fiz a piada. Nós temos já o Vampiro de Curitiba, agora nós temos o Vampiro de Astorga. E no dia seguinte, a capa do jornal era a minha foto enorme, e em cima, entre aspas, como se eu tivesse dito dessa maneira: eu sou o Vampiro de Astorga. Isso foi, assim, além de tudo, eu virei nazista, ateu, eu tive uma série de problemas, além de tudo, eu era vampiro. Assim, no começo eu tive muitos atributos ruins. Mas, enfim, é só uma brincadeira no começo, como foi a aceitação do livro, mas depois dessa fase, tudo passou. E estou aqui agora, depois dos prêmios, depois do reconhecimento, depois de uma crítica. E agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço aos presentes, obrigado aos organizadores, obrigado aos presentes. Espero realmente que gostem do livro, que é a frase de quem está desse lado, né? Espero que gostem. Muito obrigado. O Marcos disse que se achava parecido com o Brad Pitt. Há um escritor espanhol de que eu gosto muito, que é o Vila Matas, que gosta de dizer que é parecido com o Hemingway, e tal como nos livros do Vila Matas, os livros não se extinguem neles próprios. Eu gosto destes livros que não se extinguem neles próprios, que não acabam no momento em que fechamos a página, e antes de terminar, temos ali uma mensagem a dizer que temos que terminar há algum tempo. E eu ontem quando finalmente consegui subir ao quarto do hotel, que é virado para a Academia, para o Conservatório de Música da Madeira, comecei a ouvir a cavalgada das Valquírias do Wagner, que o Marcos refere no livro. E então o livro continua a ter, também este livro continua a ter fenómenos fora do livro, como quase fenómenos paranormais. O que eu posso quase garantir é que depois de lerem o livro não vão querer, e aqui é uma piada do Woody Allen, não é minha, não vão querer invadir a Polónia. Muito obrigado por terem vindo, até à próxima.